São exatamente 7h48 e vamos à palavra de Deus nesta manhã. Que gostoso, eu entendo que você já está aí de posse da sua Bíblia, não é? E aqueles que com muito carinho, tem paciência, né? Tolerância, aí pega o caderninho, se senta pertinho ou fica ali juntinho do rádio. Tem tanta gente que diz, eu fico fazendo minhas coisinhas, meu cafezinho, meu almoço, lavando a louça, ou fazendo outros serviços, ou mesmo na oficina, já trabalhando, não é? Ou carregando alguma coisa mais ligadinho. Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E você que não pode fazer isso, ter a Bíblia nas suas mãos para acompanhar com a gente, mas fica atento, né? Mas que você que pode assim fazer, que bom, você não perde, você ganha. Então, dando continuidade à série Ensinamentos de Jesus, hoje falaremos sobre a família de Jesus, é o tema da reflexão de hoje. E temos muito que aprender com essa família, não é? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 31 ao 35, e lê com a gente. E vamos estar, não é, aqui junto com você. Sempre eu lembro ao telespectador e ao ouvinte que é melhor a gente ir assim, não é, de pouquinho, das canequinhas. Aí, às vezes, textos assim um pouquinho extensos, aí a gente fica, é melhor, né? Vai repartindo assim pouquinho. Então, vamos lá. Versículo 31 do Evangelho de Marcos, capítulo 3, diz: Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Querida, nós sempre trazemos como introdução, até porque para lembrarmos, não é, antes de compartilharmos mesmo o texto, não é, que acabamos de ler, lembrando a respeito da vida humanizada de Jesus quando nasceu aqui na terra. Glória a Deus por isso, foi enviado. A vida de Jesus era uma vida totalmente ocupada, uma vida sempre em movimento. A gente lembra sempre essas coisas, porque quando vamos comentar a respeito das histórias que os evangelhos em suas narrativas nos trazem, não é? Nos contando de ocasiões, de acontecidos, mas a gente precisa sempre entender que Jesus aqui na terra foi um homem-Deus. Ele sempre foi Deus. Tinha sim o lado humanizado, não é? Então, lembremos também, por ser homem Deus, as suas importantes prioridades eram o lado espiritual. Por isso mesmo que ele vivia cercado de muita gente que o acompanhava, devido às necessidades tantas e tantas. Claro, hoje em dia não é diferente. Então ele, como homem Deus, as abençoava com cura, com operação de milagres, libertação. E muitas vezes ensinando a um a outro, fazendo tratamento na alma. Cenário não importava. Muitas vezes não era tão confortável. Aquela poltrona, aquele sofá ou ar-condicionado. Era simples, era um barquinho. Era, às vezes, sentado numa montanha, ou mesmo caminhando ou dentro de uma sinagoga. Ele é lindo, gente, aleluia! Sentimos já a presença dele aqui conosco nesta manhã. E eu entendo que ele está aí com você também. Mas o que ele atingia realmente era a alma. Se não havia conforto para a coluna, num assentar, ou numa posição assim, confortável,
de até a visão. É tanto que as narrativas dos evangelhos nos trazem também que, às vezes, em uma casinha, ou uma frente de casa, ou num terraço, a multidão afluía tanto, 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 que atropelavam uns nos outros, havia calor, havia odor, mas não importava. Quem estava ali? É Jesus. É Ele que está falando. E mesmo que a coluna doesse, ou a posição do pescoço, ou a visão não ficasse tão assim aberta para vê-lo assim de frente, mas estava ali dizendo: eu quero ouvir, eu quero estar aqui. E as horas iam embora, ou o dia quente ou frio. Não importava. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia! Quando a gente fala dele, dá esse gozo, é gostoso, gente. Não tem como falar sobre ele, sobre o amigo. Obrigado, amor. Sem senti-lo, este gozo gostoso. E eu compartilho isso com você e eu entendo, né, que você aí não sente. E se não sente, busque-o, peça a ele, diga: eu também quero sentir este gozo. Bem, mas este era o lado espiritual, era a sua missão, era o seu dia a dia, 24 horas, lado espiritual, movimento, anda para lá, anda para cá, entra naquela aldeia, entra naquela cidade, vai aquela gente. Mas lembremos de que ele também tinha uma família, sim. E junto com você eu trouxe aqui a Ajudinha, que está aqui bem perto da gente. Nós, antes de entrarmos no comentário deste texto que compartilhei com vocês, vamos ver aqui a composição desta família, começando pela sua mãe, Maria, descendente da família real. Nós podemos encontrar isso também no Evangelho de Marcos, a narrativa de Marcos, do capítulo 12, do 35 ao 37, você quiser aí anotar. José, o pai adotivo, não é, que o adotou. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23 a 38. Jesus também tinha 4 irmãos: Tiago, José, Simão, Judas, as irmãs. E não podemos dizer aqui que era 2, que era 3 ou 4 ou 5, as irmãs. Há alguns estudiosos aí, teólogos que criam, que acham que era assim. Não. A Bíblia não é detalhista nem a quantidade nem o nome delas, mas que elas eram irmãs de Jesus. E podemos comprovar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Trouxemos aqui também na Ajudinha, não é? Porque a gente vai falar sobre a família de Jesus, onde ele morou, não é? Em Belém, onde nasceu. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 13 a 15. No Egito também, durante a infância. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 15. Vá anotando aí, você que é leitor, que gosta de ler, até para meditar depois. Em Nazaré, em sua juventude, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 19 a 23. Cafarnaum, quando adulto, não é? Ele também era considerado galileu, judeu. Bom, esse foi o convívio humanizado de Jesus. E essa família dele, eles tinham tudo para ser uma família natural, do convívio, tanto quanto as outras famílias da época. Eram pessoas simples, não eram ricas, não é? Jesus nasceu em um lugar simples, muito simples. E o convívio, inclusive a profissão de José era carpinteiro, não é? Ele não era doutor, ensinou a Jesus, não é? Então, era uma família assim, muito simples. E poderia ter tudo natural, dia a dia, o convívio ali. Lembrando também que os 30 primeiros anos de Jesus, as Sagradas Escrituras nada fala sobre ele, nada tem, nada dizem. Mas ele, claro, viveu sua infância, juventude, adolescência em meio a esta família, não é? Junto a mãe Maria, o convívio.
Mas chegou o momento em que ele foi propagar o seu evangelho, dar início ao seu ministério. E por vivenciar, a partir daquele momento, o mundo espiritual, então isso não ficou tão natural para sua família. Então vem com a gente e vamos agora entrar o que nos conta aqui o Evangelho de Marcos. Mateus também conta, Lucas também. E quando precisarmos aqui, a gente vai confirmando em cada evangelho esta mesma história, este acontecido desta ocasião, não é? E vamos lá sobre este convívio aqui, esse acontecido entre sua mãe e seus irmãos. Já não fala mais sobre José, não sabemos se José já estava morto, não é? Bom, não fala e a gente não vai estar criando se estava morto ou não. A gente vai falando conforme as Sagradas Escrituras e é o certo e é o bom e o Espírito Santo nos orienta a ser assim. Então, já vamos destacar que a partir dos 30 anos, Jesus passa a vivenciar um mundo espiritual 24 horas. E esta atitude do mestre tornou-se impactante e surpreendente para a família. Claro, eles não estavam acostumados, moravam ali em aldeias, nas comunidades, e olhavam para outras famílias, quem sabe até as famílias dos demais parentes, e não encontrassem talvez assim uma atitude desse filho primogênito de Maria, irmão primogênito dessa família, totalmente diferente do dia a dia, da maneira de pensar. Jesus passou a passar dias fora de casa e mudou-se, foi morar em Cafarnaum. E onde está Jesus? Está lá naquela montanha, está lá naquela praia, está agora com os discípulos, e tudo isso foi algo que chocou a família. E você que nos acompanha a partir de agora, talvez você diga, mas comigo não é diferente. É por isso mesmo. Como a Bíblia é linda, gente cavalheira, ela nos traz aprendizados, assuntos ricos que a gente se vê dentro do texto, não é? Então, nessa ocasião, eu disse aqui que a vida de Jesus era uma vida de muito trabalho, de muito movimento, de muita ocupação, e rodeado de gente. E dessa vez, aqui, neste texto aqui que lemos com você, ele estava exatamente cercado por uma grande multidão, muita gente. E estava fazendo o que ele também muito gostava. Ele estava ensinando ao povo, tratando, e era tudo muito bom, preciosidade. Quem valorizava isso, gente, quem reconhecia não perdia, queria estar ali, não importava a hora do dia, não importava se tomou o remédio ou não, se comeu, se ia trabalhar, o que estava fazendo. Jesus está ali, corre todo mundo. Jesus foi para ali, agora vai todo mundo atrás. Jesus está aqui, Jesus amanhã está passando em tal lugar. Aí as pessoas iam atrás, e quem valorizava parava tudo, e sentava ali ou em pé e queria estar ali com ele. Aleluia! Ai, que gostoso! Eu entendo que você está fazendo parte também dessa multidão, tantos serviços, tantos compromissos, mas parou um pouco para estar ouvindo a palavra de Deus. E nesse momento aqui, enquanto ele estava ensinando, chegam os seus irmãos, sua mãe, Maria, não é? E estando de fora, mandaram-no chamar. Essa atitude aqui da mãe e dos seus irmãos chamou tanta atenção de quem se fazia presente ali na multidão, ou de quem não se fazia presente, mas que contou a outros e a outros, que os evangelistas, ao contar também esta história desta ocasião, destacaram isso. E vem com a gente
E confirma aqui, vamos a Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46. Olha só como Mateus também começa a contar a respeito desse mesmo acontecido, dessa mesma ocasião. Versículo 46 do capítulo 12 diz assim: e falando ele quem? Jesus, ainda a multidão, eis que estavam fora, vou repetir, fora, sua mãe e seus irmãos, pretendendo-lhe falar-lhe. Veja que destacou também o posicionamento da família de Jesus no momento em que ele estava cercado de multidão, da multidão, ensinando a palavra de Deus. Vem com a gente, eu disse que mais um evangelista também contou esta história bem resumido, mas olha só, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 19, anote ou acompanhe aí, por favor, se você assim desejar. E foram ter com ele sua mãe, repetindo, sua mãe, e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, estão lá fora. Eu vou repetir, lá fora. Mais uma vez, porque os três evangelhos falam sobre essa posição da família. Mateus disse, Marcos disse que estando de fora. Mateus fala sobre estavam fora. E Lucas diz aqui que eles estavam fora. Foi-lhe dito, estão lá fora. Tua mãe, teus irmãos, e querem ver-te. Estranho, não? Chamou minha atenção aqui, o Espírito Santo, ele nos brota assim, os detalhes, vem com a gente nos detalhes. Eu entendo que nos serve muito. É que em um momento de reunião espiritual, presença de Jesus, fala dele, que gostoso, aquela voz linda, doce, amável, preciosa, aleluia, o olhar de Jesus, o jeito dele ali falando, ele o tempo todo ensinando, e essa família dele não está ali. E os evangelistas destacam que eles estavam fora. Todos três diz. E chegam e querem atitude. Vem com a gente nos detalhes. A atitude deles foram interromper, impedir. Inclusive, vem com a gente no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 3, e o versículo 20, tem um destaque aqui ao começar, aqui ela faz parte do mesmo texto, do mesmo capítulo, e repara só, acompanha aí, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Jesus, estava numa casa e muita gente ao redor. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para fazer o quê? Para o prender. Porque diziam, está fora de si. Eu vou repetir. Eles disseram que Jesus estava fora de si, ou seja, o juízo estava descontrolado. Gente, que atitudes aqui dessa família em um momento tão significativo, espiritual. Sim, eu quero repetir, Jesus amava a família. E vem com a gente, vamos comentar aqui um pouquinho com vocês quiserem anotar essas citações. Hoje a reflexão traz muitas citações e é bom porque você comprova aí na sua Bíblia. Vamos ao espiritual dessa família. Antes de comentarmos esta atitude aqui do tal fora do assunto, fora do momento espiritual, fora de estar junto de Jesus, fora de somar ali com as pessoas. Maria, sua mãe, ela teve bons exemplos de submissão e obediência. Sabemos que ela tão jovem, ela foi escolhida pelo eterno Criador.
a ser a mãe do Salvador. E nos deixou como exemplo, comprovamos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38, a parte B. A partir do momento que ela foi visitada pelo sobrenatural, o anjo do Senhor lhe anunciando que em seu ventre seria gerado o Salvador, Maria agradece, não entendeu muito jovem, mas em submissão, ela abre o coração à aceitação e diz: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Que exemplo lindo da nossa Maria, a mãe do Salvador. Isto aí é um grau de espiritualidade dela. Maria também cantou um cântico quando visitou a sua prima Isabel, exaltou muito o nome do Salvador, engrandeceu, lindo exemplo de Maria. Maria também esteve presente no momento que Jesus, com 12 anos, estava ensinando no meio dos doutores, e ela vai buscá-lo, todo mundo sabe da história, junto com José, porque se preocuparam um pouco, porque ele não havia seguido eles, os pais, juntamente com a multidão. E ela, assim como mãe, a corrigiu: não é, filho, porque você fez isso com a gente? Nós estávamos lhe procurando, a gente estava preocupado com você, você ficou aqui em Jerusalém. E ele fala ali, mesmo com 12 anos de idade, mas como um Deus, e diz: olha, convinha cuidar dos negócios de meu pai. Ela não entendeu, mas há um destaque sobre isso, é que a palavra de Deus diz que Maria, diz sobre os dois, eles não entenderam sobre isso, mas Maria guardava todas essas coisas no coração. Que lindo, que lindo. O espiritual de Maria. O José, seu pai adotivo, as Sagradas Escrituras não há muita coisa, muito detalhe, mas eu anotei aqui, há dois textos do evangelista Mateus que fala sobre um pouco do espiritual de José. José, ele foi visitado pelo anjo do Senhor porque ele estranhou. Maria era sua noiva, jovem, e apareceu gestante. É claro, tudo aquilo era obra e graça do Espírito Santo. E José estranhou, claro, não é? Mas quando o anjo lhe apareceu, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 21, e lhe esclareceu, lhe revelou, não é? O que estava ocorrendo, sem muitos detalhes. A palavra de Deus diz que José a aceitou e a recebeu. Que lindo de José, espiritual, sem entender, mas obedeceu. Tudo bem, é Deus está falando. E José tinha muitas experiências com o sobrenatural. Jesus nasce a uma perseguição do rei, e estava escrito nas profecias das Escrituras Sagradas de que deveriam fugir para o Egito. E o anjo do Senhor, mais uma vez, aparece a José e lhes orienta como fazer. E ele obedece. Lá no texto de Mateus, o evangelista Mateus nos narra no capítulo 2, o versículo 13, não é, do 19 ao 21, diz que: e levantou-se José e tomou a família e foi-se para o Egito. Passado o tempo de perseguição, o rei mau havia morrido. Mais uma vez, experiência de sobrenatural com José. O anjo do Senhor aparece e orienta de que ele deve voltar a Belém, aonde Jesus nasceu. E mais uma vez, José, sem entender muita coisa, mas obedece, mas aceita, mas se submete. Que lindo, que lindo, que lindo. Mas e os irmãos de Jesus? Eu fiz assim rapidinho para você entender um pouquinho do espiritual, não é? Da família de Jesus. E os seus irmãos? Evangelho de João, quando nos fala sobre eles, não é? Capítulo 7, o versículo 3 a 5, nos conta de que seus irmãos não criam nele. Inclusive, era a festa dos tabernáculos, já falei sobre isto aqui em outras reflexões. E eles quase que expulsam Jesus de dentro de casa. Vai para a festa dos tabernáculos, vai mostrar a tua missão, vai mostrar as tuas obras lá. Tu precisa se expor,
Aí João destaca lá, eles não criam em Jesus. É o grau da espiritualidade dessa família. E essa mesma família, e nessa ocasião, chegam, não é? Nesse momento ali, tá os discípulos, tá a multidão, e de fora mandam um recado, diz a ele que vem cá falar com a gente. Evangelho de Lucas diz que, Mateus diz que eles pretendiam falar-lhes. Lucas também diz assim que eles disseram, olha, e mandaram recados e um mensageiro na hora que Jesus estava falando chega. E o versículo 32 diz assim, do capítulo onde lemos de Evangelho de Marcos 3:32, e a multidão estava sentada ao redor dele e disseram, olha, eis que tua mãe, teus irmãos te procuram, estão lá fora. E eles lhe respondeu e diz, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Talvez você, o telespectador, o ouvinte, se espantou assim um pouco. O quê? E Jesus tratou a mãe dele assim, foi? E Jesus tratou os irmãos dele assim? Ele não ama a família, ele, nos seus ensinos, ele nos orienta a respeitarmos, a amarmos a família. Sim. Ele amava, ele respeitava. Mas aqui fica um exemplo, um momento tão significativo, tão importante. E eles estranhavam, chocavam com aquelas atitudes de Jesus. Marcos destaca aqui que eles até consideraram que Jesus estava fora de si. E vão até ali, aquele momento, daquela ocasião, para o prender, para tirar Jesus do meio da multidão e impedir o trabalho espiritual. Mas Jesus dá-lhes ali uma boa lição. Sim, na família mesmo. Ele não estava faltando com respeito. Ele não disse que não amava Maria nem os seus irmãos. Mas era para eles também estarem ali, gente. É tanto que os três evangelistas, repetindo, destaca essa posição da família. A família estava de fora. Eu vou repetir 3 vezes, porque os 3 evangelistas destacam isso. De fora, de fora, de fora. Num momento tão importante espiritual. Aleluia! Ah, que aprendizado tão rico nesta manhã. Aleluia! Como a gente aprende com Jesus. Aí por isso mesmo que Jesus ali, aquele momento tão gostoso, ele olha a multidão ao redor, para os que estavam assentados junto dele, e diz, olha aqui minha mãe, olha aqui meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã é minha mãe. Aleluia! Se sinta privilegiado nesta manhã, porque quem se aproxima dele é irmão dele, faz parte da família dele. Quem para e se doa, porque aqui o texto, os 3 evangelhos destaca isso, a multidão estava assentada, a posição de assentamento é posição de parar um pouco e só beber e ouvir Jesus. Quem para ouvir Jesus tem o privilégio também de receber o seu olhar, porque inclusive aqui Marcos nos traz esse detalhe, apenas Marcos, e olhando ao redor, você imagina ali Jesus na multidão sentar, ensinando, e passa aquele olhar. Obrigado, amor! Que lindo! Ai, que gostoso! E ele ainda estende as mãos. Aqui, tem aqui, o Evangelho de Mateus nos fala sobre isso. Vem para Mateus, olha o detalhe, versículo 49 do capítulo 12. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aleluia! E o aprendizado aqui fica nesta manhã.
é que eu e você, a gente deve ter muito cuidado na valorização e no reconhecimento e no aproveitamento ao mundo espiritual. Apenas lembrando, rapidinho, tudo passa. Tudo vai. Pode amanhã já não acontecer mais. E você ficar na saudade, no já era, no já foi. E, se eu pudesse. Se me desse mais uma chance. Aproveite agora. É bem verdade que muitas vezes você não vai ser compreendido pela família, pelos parentes, pelos amigos, porque o mundo espiritual sempre vai trazer choque, surpresas, impactos. Mas Jesus é prioridade, é o melhor, é o maior, tudo para Ele, somente Ele. Ele é tudo para nós. A família é importante, devemos amá-lo, mas Jesus é mais do que família, do que o corpo, do que os bens, do que tudo. Tudo e tudo é Jesus. Só Jesus, apenas Jesus. Amém e amém. Oh, aleluia.